Oi, bom, hoje eu vim contar um pouco como é que foi que a gente organizou as fraldinhas de pano, né, com o Vicente. Vou começar falando um pouco sobre o uso de fralda de pano quando ele era pequenininho, não é? Essas fraldas aqui, elas são as menores que a gente tem. São umas fraldas chinesinhas, elas são bem baratas, dá pra achar na internet de revenda por, acho que uns R$ 15 até, cada uma dessas capinhas, né? Essas aqui são capinhas. Uns 15, se comprar direto da China, demora um pouco para chegar, mas dá para achar um preço até menor. Enfim, essas fraldinhas aqui, elas são de uma modelagem menor. Se a gente abotoar elas aqui ainda, ó, na menor regulagem que elas têm, elas ficam menores ainda, elas ficam bem pequenininhas, dá para usar no neném desde recém-nascido. Então esse é um tipo de capinha que a gente tem. Tem outro tipo de capa, essa daqui também é chinesa, ela tá toda aberta, ó. Se o neném fosse pequenininho ainda, eu regulo aqui, não é? A regulagem da barriga, eu posso fazer aqui também, conforme o bebê vai crescendo, né? Tem essas duas regulagens. Esse aqui é de uma outra marca, Mambest. Esse aqui é um outro tipo de capinha. Ele já tem costurado aqui um absorvente por dentro. Também dá para usar desde pequenininho, olha aqui. Eu posso regular aqui e a fralda ela fica menor, tá vendo? Conforme o bebê vai crescendo aqui na cintura, ou eu posso aumentar a regulagem, eu tenho uma fralda até uns 2, 3 anos, o tempo que precisar. Então, em termos de capinhas, tem essas opções. Tem outras marcas nacionais também, tem a de pano, que tem mais ou menos esses cortes, que é uma fralda muito, muito boa. Tem essa mesma pegada, essa aqui já tá com absorvente, eu mostro depois. Tem essas aqui da Morada da Floresta, bebês ecológicos, que elas têm um desenho diferente, uma proposta um pouco diferente, são muito boas também. Eu vou falar um pouco sobre essas aqui. Esses são os nossos modelos de capinha. Como é que a gente fazia quando o Vicente era pequenininho? O que a gente usava bastante era essa fraldinha aqui. Fraldinha de pano antiga, cremer. Se você dobrar ela, dá pra dobrar ela como um absorvente mesmo, não é? Eu dobro um quadrado, depois faço esse absorventezinho. E eu posso colocar aqui na minha fraldinha, não é? E trocar o meu neném. Todos os absorventes, todas as maneiras de usar fralda de pano tem sua parte boa e sua parte ruim. Então vamos falar um pouco de como é que foi em cada uma das etapas e por que eu escolhi esses absorventes. A fralda cremer não absorve muito, ela fica encharcada. É que nem se você pegar uma camiseta de algodão, jogar água nela, ela vai ficar encharcada. A fralda cremer, ela encharca também. Por que usar ela, então? Porque ela dá muito pouca alergia. Ela é muito suave na pele, pra pele do neném recém-nascido. Então, dava conta, era melhor quando o neném é muito pequenininho. Só que como ela encharca muito rápido, você precisa trocar mais vezes. O que não é um problema para um recém-nascido, que de fato é trocado muitas vezes. Então, uma fralda dessa aqui, você vai ter que ficar mais atento e trocar a cada 1 hora, 2 horas. Depende de quanto de xixi e cocô que o seu neném vai fazer. Você tem que ficar mais de olho nisso para deixar o neném sequinho, né? Rapidamente ele vai ficar encharcado. Então, a gente começou a usar assim. Eu colocava assim por fora, não é? Se eu trocar a cada 1 hora, por exemplo, eu tiro isso aqui e coloco em seguida um novinho. E eu posso usar essa mesma capinha, porque, enfim, o xixi vai estar só aqui. Se tiver muito encharcado, se eu deixar muito tempo sem trocar, provavelmente o xixi já vai ter passado para a capinha. Então, eu vou trocar tudo e vou pegar uma capinha limpinha para colocar, para trocar o meu neném. Então, a gente fez isso durante muito tempo. Tanto com essas pequenininhas e com essas fraldinhas cremers. Quando o Vicente começou a crescer um pouco, a gente começou a usar mais dessas fraldas aqui, né, na regulagem M, né? Aqui seria a regulagem P, M e G, né? Então, na regulagem M, por exemplo, a gente usava com outros tipos de absorvente que a gente comprou. Esse aqui é um absorvente chinês também, de carvão de bambu, que a gente colocava aqui, no mesmo esquema da fralda cremer. Só que esse absorvente, olha só, ele é bem fininho e ele é muito absorvente. Ele tem uma sensação de toque seco.
ele absorve o xixi e não fica, o bebê não fica com a sensação de encharcado. Então, durante alguns meses, a gente trocava o Vicente assim. Mesmo esquema, achar 1, 2 horas, 2 horas e meia, tirava isso daqui e colocava outro sequinho. Dava para fazer isso umas 2, 3 trocas até ficar encharcado isso aqui e trocar. Isso era uma opção nossa, porque como a gente pratica higiene natural com o Vicente, a gente acabava tendo uma dinâmica de trocar a fralda várias vezes. Isso era um jeito de usar mais absorventes. Então, se a gente sabia que a gente ia trocar muito ele, a gente podia colocar uma fraldinha Cremer, ou a gente podia colocar uma fraldinha de carvão de bambu. Essa daqui, ó, ela é de fibra de bambu, ela é bem absorvente também, só que ela não tem o toque seco, ela fica mais encharcada. Eu posso colocar por fora também e fazer nesse esquema, trocar umas 2 vezes isso, e se o xixi passou pra cá, eu troco a fraldinha completa, né? O absorvente e a capinha. Que é outra opção que eu tenho? Essas fraldas todas, elas têm um forro, um bolso. Tem gente que gosta, desde o começo, de colocar absorvente aqui dentro. Então, se o meu neném, por exemplo, é muito pequenininho, eu não quero criar muito volume. Eu vou pegar um absorvente, colocar dentro do forro, não é? E trocar o meu neném. Normalmente, coloco, ele usa a fralda, quando eu for trocar, eu troco a fralda completa, no caso. Quando o Vicente começou a ir pra creche, a gente começou a usar mais, assim, dentro do bolso. Porque era mais prático para as cuidadoras, né, para as professoras dele na creche. Então, o que a gente fazia logo quando ele foi pra creche? A gente organizava algumas fraldas com absorvente, assim, dentro do bolso. Ó, esse daqui já tá prontinha. Já vai pra creche. E em casa, a gente usava fora do bolso. Que nem eu mostrei assim. Com esses absorventes aqui, por exemplo, mas poderia ser qualquer outro. O que começou a acontecer? Conforme ele foi crescendo, ele começou a fazer muito mais xixi. O corpo do neném vai mudando, ele faz mais xixi. Então, isso aqui encharcava muito rápido e todas as vezes molhava essa capinha também. Então, não fazia mais sentido deixar por fora, entendeu? Ele começou a se mexer muito mais, era muito mais difícil fazer esse processo de troca, né, com o absorvente solto, aí depois vai isso, escapa. E como ele fazia muito xixi, não dava, sempre tinha xixi na capinha, então não tinha como fazer a coisa de um jeito só. Então a gente desencanou de usar por fora e a gente começou a usar só por dentro agora, e com 2 absorventes já. Isso não faz muito tempo que a gente começou a usar com 2 absorventes. É uma fralda que aguenta tranquilamente 3 horas, sem nenhum problema. E eu troco a peça toda quando eu precisar trocar. Essa fralda aqui, como eu falei, ela já tem um forro por dentro, né? Ela é um modelo especial. A gente tem uns absorventes que são especiais para ela também. Eu fecho aqui e eu tenho essa dupla proteção, não é? Quando ele era menorzinho, a gente tirava e trocava só essa parte de cima. Depois também não dá mais para fazer isso. Toda vez que molha isso, é tanto xixi que o xixi passa para cá. Antes dava, se eu faço trocas mais recorrentes, dava. Agora não dá mais, então eu troco tudo de uma vez. É só uma questão de preferência mesmo, é um outro modelo. Hoje, como a gente usa todas por dentro do bolso, é uma questão de preferência de como que a gente vai se organizar. Para a noite, a gente tem usado até essa menorzinha aqui, pequenininha, a gente coloca só um dentro do bolso também. A gente acabou optando porque essa daqui, como é uma fralda mais simples, ela só tem 2 botões aqui em cima. Ela não tem aqui embaixo também, né? Então, ela é uma fralda mais simples. Para fazer a troca durante a noite, a gente usa ela. E usa as outras para casa, para creche. Acabou se organizando desse jeito, não é? Tem vários modelinhos. Essa daqui é nacional, é da Morada da Floresta, como eu falei. Dá para eu fazer sempre, tomar essa mesma decisão, não é? Se eu quero usar o absorvente por fora e fazer a troca, ou por dentro do bolso, não é? No caso da Morada, eles têm esse absorvente que é um pouco diferente, ele dobra
Ele é ótimo também, eu adoro. A única coisa que essas aqui, dá para usar absorvente de um em outro, elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Essa daqui às vezes fica um pouco difícil. Ela tem o seu formato, não é? Mas enfim, é isso. Espero que seja útil.